gente passa aqui nesta vida, por amor a Cristo, é carregar a cruz. Um dia nós vamos chegar lá e vamos trocar pela vida eterna, por uma coroa de glória, né? Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje, querendo Deus, a gente conclui o capítulo de número 3. Então, nós vamos ler os versos 17 a 21, terminando o capítulo de número 3. Filipenses 3, 17. Isso aí, Salomão está esperto ali na mídia ali. Já colocou o versículo rapidinho. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus. Verso 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Verso 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos orar mais uma vez, irmãos, falar com Deus em oração. Muito bom falar com Deus em oração. Ó Deus, mais uma vez, nós elevamos as nossas vozes e pensamentos diante de Ti, em oração. Como já foi falado aqui em oração, nós confiamos na Sua palavra, pois a Sua palavra é a verdade. A Sua palavra é como fogo, é como um martelo que esmiuça a penha. E a Tua palavra, meu Deus, é ela que nos sustenta. É a Sua palavra que nos fortalece. Nós deixamos as nossas casas, ó Deus, depois de tanta luta, de um dia de tribulação, de provas, de dificuldades, carregando a nossa cruz, mas estamos aqui mais uma vez para cultuar o Teu nome, para ouvir a Tua voz pela Tua palavra. Que o Espírito do Senhor fale conosco, que o Teu Espírito nos ajude, ó Deus, e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado nas nossas vidas. Aplica, meu Deus, a Tua palavra nos nossos corações. É assim que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. Quarta-feira passada, irmãos, nós falamos que Paulo nos exortou que nós deveríamos seguir para o alvo, prosseguir para o alvo que está à frente de nós. Mas nós sabemos que para prosseguir o alvo, nós vamos encontrar muitas barreiras, muitas dificuldades, muitas lutas que nós vamos ter que atravessar nessa jornada, nessa nossa caminhada. E a partir dos versos 17, 18 e 19, a partir do verso 17, Paulo torna a falar novamente, irmãos, que ele já tinha falado isso no início da carta, sobre aqueles homens cuja conduta era um escândalo aberto ao Evangelho. Havia homens dentro da igreja, ou dentro das igrejas, que eles não tinham a conduta cristã correta, eles não andavam corretamente como ordena o Evangelho de Cristo, e que por suas vidas serem assim, irmãos, por eles não terem uma vida correta diante de Deus e não estarem de acordo com o Evangelho, eles se mostravam inimigos da cruz de Cristo, mesmo estando dentro da igreja. A receita do apóstolo Paulo, irmãos, para combater esses inimigos era que nós seja um bom exemplo.
A maneira de nós combatermos as heresias, irmãos, é nós andarmos na verdade. A forma de nós combatermos a má conduta no Evangelho é que nós sejamos e sigamos o bom exemplo, aqueles que dão bom exemplo na obra de Deus. É isso que Paulo nos exorta. Pois Paulo, em toda a sua totalidade, em quase toda a sua totalidade, irmãos, Paulo vai sempre exortar e vai sempre repreender os maus obreiros, os falsos profetas, os falsos mestres que estavam dentro das igrejas. Ele fala isso na carta 1 e 2 Timóteo, ele fala isso em 1 e 2 aos Tessalonicenses, ele vai falar isso, ainda que seja pouco, na carta que ele escreve aos Efésios, ele fala isso em Filemon, aqui na carta de Filipenses, ainda que seja uma carta de alegria, uma carta que vai trazer para nós esperança, ainda assim Paulo vai falar sobre esses falsos mestres que andavam dentro da igreja. Às vezes, irmãos, a pessoa diz assim: mas nós temos que cuidar da nossa vida, nós não devemos ficar preocupados com o que as pessoas fazem, ou com o que os falsos mestres estão fazendo, e nós devemos cuidar da nossa vida. Sim, nós devemos cuidar das nossas vidas, mas o que Jesus fez o tempo todo, irmãos, Paulo, os apóstolos, foram combater esses falsos mestres, foram combater esses falsos profetas. E nós estamos vivendo dias, irmãos, em que o Senhor Jesus está para voltar, e quanto mais vai se aproximando a vinda de Jesus, mais vai surgindo falsos mestres, falsos profetas, muitas heresias, muitas falsas igrejas, muitas falsas religiões, a partir do momento em que nós sentimos que o Senhor Jesus está para voltar, pois o próprio Jesus nos alertou que quando estivesse se aproximando da sua vinda, surgiria muitos falsos profetas, falsos mestres no meio do povo de Deus. Mas a receita do apóstolo você seja um bom exemplo. Ele não quer, irmãos, Paulo não quer ser admirado, Paulo não quer que batam palmas para ele, Paulo quer que ele seja imitado. Nós devemos imitar o apóstolo Paulo, assim como ele foi imitador de Cristo. Sempre imitaremos alguém, irmãos, não tem jeito, sempre nós vamos imitar alguém, todos nós, sempre estamos dispostos a imitar alguém, mas nós devemos ser imitadores, irmãos, daqueles que são devotos de todo o coração a Cristo, aqueles que realmente são servos de Deus, aqueles que realmente têm uma vida pautada no Evangelho, é esses que nós devemos imitar, e é isso que Paulo vai falar aqui para nós. E dentro dessa imitação, nós temos que ter cuidado, para nós não imitarmos falsos mestres, falsos profetas, porque Paulo disse que eles são os verdadeiros inimigos da cruz de Cristo. Vamos ver aqui, irmãos, nos primeiros versículos de número 17. Nós devemos ser um exemplo para os outros. No versículo 17 ao versículo 19. No versículo 17, Paulo disse: sede também meus imitadores, irmãos. Meus imitadores, irmãos. Ele continua: tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Paulo, irmãos, ele não estava sendo egoísta aqui, quando ele fala, sede meus imitadores. Ele sabia que ele não era sem pecado, ele sabia que ele não era um exemplo perfeito, mas que ele era um bom exemplo. Ele já tinha mostrado isso anteriormente, mostrando que ele não era um homem sem pecado, que ele era um homem imperfeito, mas ele procurava agradar a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele disse: sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Paulo, ele pedia, ele rogava às igrejas, em tom imperativo, irmãos, para que os irmãos fossem imitadores dele, assim como ele era imitador de Cristo, na humildade,
na obediência, na simplicidade, na piedade, a um homem de oração, um homem que obedecia às Escrituras, um homem que realmente tinha entregado totalmente a sua vida a Deus, a sua vida a Cristo. Então ele dizia: olha, sede meus imitadores. Que grande exemplo é o apóstolo Paulo, irmãos, que nós devemos olhar para este grande homem de Deus. Foi o apóstolo Paulo, um homem simples, um homem humilde, mas que sofreu por amor a Cristo, um homem que pregou constantemente a cruz de Cristo. Ele disse: o meu prazer é estar carregando a cruz de Cristo, é pregar a cruz de Cristo. Paulo estava envolvido com a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele disse: tende cuidado. Ele disse: tende cuidado, sede também meus irmãos, mas tende cuidado. Nós não podemos colocar nossa confiança, irmãos, em qualquer homem. Nós temos que ter cuidado nos dias em que nós estamos atravessando, porque existe um monte de impostores que estão vivendo no meio das igrejas evangélicas. Estamos aí, pessoas que nós nem conhecemos, que nós não sabemos a vida deles como que é a vida de espiritualidade, de comunhão com Deus, e eles se apresentam levando milhares de seguidores, irmãos, no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, mostrando milhões de seguidores, 100, 200 mil, 1 milhão, 200 milhões de seguidores, e às vezes estão com uma mensagem que é antibíblica, com ar de piedade, parece que são piedosos, parece que são homens sinceros, parece que são homens verdadeiros. Eles falam da Bíblia, eles falam de Jesus, eles falam de Deus, eles mostram a Bíblia, mas nós não conhecemos a vida deles diante de Deus. Por isso Paulo recomenda: tende cuidado. E muitos cristãos, irmãos, estão colocando ouvido, dando ouvido, abrindo o coração para estes homens, ouvindo eles, sendo aconselhados por eles, orientado por eles. Ouve lá eles falando as suas mensagens, ouvindo as suas pregações, e recebem as suas mensagens, e não faz uma análise profunda, de conhecimento profundo bíblico, teológico, para ver se eles realmente seguem a doutrina, se eles seguem as Escrituras, se estes homens realmente estão dispostos a levarem a cruz de Cristo. O próprio Jesus censurou os fariseus, irmãos, dizendo que eles eram hipócritas. Por quê? Eles falavam, mas eles não faziam, irmãos. E quantos líderes que estão fazendo hoje? Eles falam, mas não fazem. Eles dizem, mas eles não têm uma vida correta diante de Deus. Sempre haverá os falsos mestres, os falsos profetas, porque o pai deles é Satanás. O primeiro falso profeta que existiu foi Satanás. Ele entrou numa serpente, entregou uma mensagem falsa para Adão e para Eva, e eles caíram no engodo da serpente. Foi o primeiro falso mestre, o primeiro falso profeta, e os nossos pais caíram no engodo de Satanás, da serpente, levando toda a humanidade a cair. Ali estava o pai da mentira, o pai da heresia, o pai dos falsos profetas e dos falsos mestres. E Jesus mandou sempre nós termos cuidado, irmãos. O próprio Jesus falou isso: tende cuidado, cuidado com a vida que vocês estão levando, observem a vida que vocês estão levando, a quem vocês estão seguindo, a quem vocês estão ouvindo. Jesus mandou nós termos cuidado, e Paulo agora também recomendando aos filipenses: tende cuidado. Nós temos que ter cuidado, irmãos, observar as Escrituras, há uma vida de oração, observar se realmente a doutrina que está sendo aplicada, ela é de Deus ou não, se Cristo está alegre com aquela doutrina que está sendo aplicada ou não, se ela está em consonância com a sua vida espiritual ou não, se o que aquele homem está pregando, ele anda de acordo com as Escrituras ou não.
E muitas pessoas não querem saber, irmãos, desde que aquela palavra massageie o ego, desde que aquela palavra levante aquela pessoa, faça alguma coisa no seu coração, ele já sai animado, já sai despertado por aquela palavra, mas logo aquilo vai se esvaziar, irmãos. Aquilo não é palavra de Deus. Muitas das vezes são palavras de autoajuda, palavras para levantar a pessoa, para mostrar à pessoa o caminho da prosperidade, profecias de prosperidade, do bem-estar social, mas nunca tem a cruz de Cristo, nunca tem o sofrimento, nunca tem as lutas que Jesus teve, que os apóstolos tiveram. É sempre uma vida arregalada, em comunhão com o mundo, em comunhão com o pecado, que eles não pregam contra o pecado, e tem uma vida regalada. Paulo então está dizendo para nós: tende cuidado. O verdadeiro homem de Deus, irmãos, ele deixa bons exemplos. É fácil nós discernirmos, mas existem milhares de pessoas dentro das igrejas, parece que não tem discernimento, dos homens de Deus que são bons exemplos, dos homens de Deus que são sinceros, que são piedosos. E nós precisamos de ter discernimento, olhar e entender que aquela mulher é mulher de Deus, aquele homem é homem de Deus, pela sua conduta, pelo seu exemplo, pela vida que ele leva, pela vida que ela leva. É uma mulher de oração, é uma mulher que lê a Bíblia, é um homem que realmente obedece o Senhor Jesus Cristo. Assim nós devemos ter cuidados, irmãos. Existe no nosso meio profetas, irmãos, que profetizaram aqui no nosso meio que Jesus voltaria o ano passado, um ano retrasado. Jesus não voltou, e nós pensamos assim: agora acabou a vida espiritual dessa mulher, dessa suposta pastora, acabou com a vida dela. Não, ela está na mídia novamente, foi levantada, ela é aplaudida, ela é abraçada, ela é cativada pelas pessoas. Os falsos profetas estão falando um monte de bobagem, um monte de besteira, afundando a vida das pessoas, mas mesmo assim são aplaudidos, muitas vezes são até mesmo abraçados, e lotadas suas igrejas, porque elas falam o que as pessoas querem ouvir. Paulo disse: o exemplo que tendes em nós. Veja que Paulo, ele não se referia somente a ele, irmãos, sejais meus imitadores, mas ele disse: o exemplo que tendes em nós. A quem que Paulo estava se referindo? A Epafrodito e a Timóteo, nós. Então Paulo não se qualificava como o melhor de que fosse todos, não. Tanto eu quanto Epafrodito, Timóteo, e tinha muitos outros homens de Deus, como Tito, Filemon, muitos homens de Deus, irmãos, que são os exemplos da Bíblia. E Paulo diz: tende os exemplos de nós. Paulo sabia que ele não era o padrão, irmãos. Ninguém é padrão aqui nessa terra. O único padrão aqui nessa terra é o Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus é o nosso padrão, irmãos. Mas nós podemos seguir os bons exemplos, ouvir as boas pregações de Spurgeon, de Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley. São homens que têm a história e deixaram uma história, um rastro poderoso de bons testemunhos na história da igreja, que nós podemos ler as suas biografias, como David Brainerd e muitos outros homens de Deus, homens sérios, que nós podemos ler suas biografias e tomar como exemplo para as nossas vidas, irmãos, para que nós não sejamos enganados, porque cada dia que passa, irmãos, vai aumentando mais. Jesus profetizou sobre isso, Paulo profetizou sobre isso, os apóstolos profetizaram sobre isso, e nós chegamos aos nossos dias agora, esse tempo difícil de servir a Deus, em que as pessoas estão tendo comichão nos ouvidos, não tem prazer de ouvir mais o Evangelho, não tem prazer de ouvir mais as Escrituras, irmãos, querem ouvir coisas que alegram os seus corações. Interessante, irmãos, que a apostasia não significa pessoas também que só se desviam da igreja, não. As igrejas estão lotadas de gente, às vezes estão apóstatas, por causa das muitas heresias que estão dentro delas, das mensagens equivocadas que não são bíblicas, e as pessoas não se alimentam verdadeiramente e estão apostatando dentro da casa de Deus. Então a Bíblia recomenda para que nós tomemos cuidado.
Ele exorta para que este seja o nosso estilo de vida, irmãos, andar e viver como ele viveu, como viveu para Cristo. Assim como Paulo viveu para Cristo, a sua vida era para Cristo, é um estilo de vida. Assim deve ser nós também, irmãos, sofrer por amor a Jesus, não abrir mão da nossa fé, não abrir mão da nossa comunhão, não abrir mão das nossas orações, continuar levando uma vida de pureza, de santidade, de humildade, de perseverança. É um estilo de vida que nós devemos ter, irmãos, em relação ao mundo, ao que o mundo vive. A Bíblia nos recomenda a termos esse estilo de vida. Não era somente Paulo que tinha esse princípio, irmãos, todos os apóstolos tinham esse princípio de tomarem cuidado, de se exortar, inclusive, que nós devíamos imitar o próprio Cristo. Pedro falou sobre isso. João também falou sobre isso. Em 1 Pedro 2,21, Pedro disse: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Cristo deixou exemplo, irmãos, padeceu por nós, deixando exemplo. Por isso que nós padecemos também, e nós devemos olhar para Cristo. Em 1 João 2,6, João escreveu: aquele que diz que está nele, aquele que diz que vive por ele, também deve, ele diz, também deve andar como ele andou. É uma exortação para nós, irmãos. João e Pedro falando que nós devemos seguir a Cristo como nosso verdadeiro exemplo. O salmista, no capítulo 37, versículo 37, ele disse: preste atenção nos bons e observe os homens honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes. Preste atenção nos bons, observem os homens honestos. Esses bons aqui e esses honestos que o salmista está dizendo, são homens de Deus, para nós prestarmos atenção nos homens de Deus e naqueles que são honestos, irmãos, que sofrem verdadeiramente por amor ao Senhor. E em Hebreus capítulo 13, versículo 7, o escritor nos recomenda: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. São os exemplos que nós devemos seguir, homens de Deus, no passado e no presente, os pastores que são fiéis, pastores que realmente amam a Deus, irmãos, e têm uma vida pautada nas Escrituras. Paulo então ele continua exortando aos filipenses. No versículo 18 ele disse: por quê? No versículo 18 ele fala: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Veja, irmãos, que Paulo ele vai falar, porque ele explica aos filipenses que sigam continuamente o seu exemplo. Paulo não está mais lá em Filipos, então é necessário que ele observe também os outros santos que estão na igreja de Filipos. Por isso que Paulo está dizendo, por que nós devemos seguir os exemplos? Os que andam de maneira piedosa, os que são sinceros e verdadeiros para com a causa de Cristo. Paulo disse, porque muitos dos que há, não são poucos, irmãos, ele disse aqui, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Não são poucos, irmãos, são muitos, são um grande número. O andar dos falsos é uma evidência mais segura de quem são eles. A forma de como os falsos andam é uma evidência de que eles são falsos. A maneira de como eles agem, a maneira de como trata a igreja, a maneira de como trata o rebanho de Cristo, é evidência que eles são falsos. Quando eles querem somente a lã, a carne das ovelhas, o sacrifício das ovelhas, mas eles não querem cuidar das ovelhas, não passam horas orando pelas ovelhas,
não passa a madrugada dentro orando pelas ovelhas, não busca o bem-estar espiritual das ovelhas. Por isso que são evidências. Por isso Paulo disse: muitos há, não são poucos. Jesus nos alertou, irmãos: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Aí Jesus disse: porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Aí Jesus fala assim: toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Como vamos identificar os falsos profetas? Pelos frutos, pelo que eles querem, pelas suas mansões, pelos seus carros, pelas suas roupas de grife, pelas suas vidas, irmãos, mundanas que eles levam, e só querem agaranhar, sabe, em cima da igreja. Então Jesus disse: cuidado com esses falsos profetas. Pelos frutos deles, pela vida deles, vocês conhecerão que eles são falsos profetas. E Paulo, estando lá na prisão, irmãos, ele disse: eu digo isso chorando. Paulo falou no versículo 18: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando. Veja que ele está chorando, irmãos. Muitas vezes Paulo vem exortando os irmãos, e ele não cansa de falar as mesmas coisas como já havia dito antes, mas agora ele exorta chorando em lágrimas, ainda que seja uma carta de alegria, irmãos. De repente Paulo chora. Paulo está chorando, não por ele, mas ele está chorando pelos outros, irmãos. Esses inimigos da cruz de Cristo, esses homens ímpios, trouxeram lágrimas aos olhos de Paulo, tristeza ao seu coração, pelo dano causado ao reino de Cristo. E o mais impressionante, irmãos, estes ímpios estão dentro da casa de Deus, mas Paulo disse: eu escrevo chorando. Que desespero que Paulo estava, irmãos. Todo homem de Deus e mulher de Deus sério vai chorar, irmãos, quando a causa de Cristo está sendo prejudicada, quando a cruz de Cristo ela não é reconhecida. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, sempre vamos sentir, irmãos, a miséria humana, as necessidades humanas. Quando o povo está sendo maltratado, quando a igreja está sendo pisoteada pelos falsos profetas, nós devemos sentir isso, e nós devemos orar por isso, irmãos, para que essas pessoas, essas ovelhas, sejam desgarradas das mãos desses falsos profetas, desses falsos mestres. Nós devemos orar e falar nas nossas orações. Paulo disse que estes são inimigos da cruz de Cristo, irmãos. São inimigos. O sentido de inimigo aqui, irmãos, é ódio, inimizade, é um ódio profundamente enraizado. Eles têm ódio de Cristo, eles têm raiva da cruz de Cristo, irmãos. A cruz humilha o pecador, irmãos. Inimigos em potencial contra a cruz, buscando ferir, derrubar, confundir aqueles que se apegam à cruz de Cristo. A Bíblia usa essa mesma palavra em outras passagens, irmãos, para definir o adversário. Esses inimigos é o mesmo adversário, como eu disse antes, é o mesmo Satanás, e os filhos deles não voam longe. Então são as lutas que nós temos que passar. Esses que estão dentro da casa de Deus, Paulo está dizendo, são inimigos da cruz de Cristo. Eles têm ódio da cruz, eles não amam a cruz é humilhante, irmãos. Por isso que o mundo não recebe a cruz de Cristo, porque a cruz ela humilha. Nós temos que nos esconder atrás da cruz, e não ter vergonha da cruz, como nós cantamos aqui. Sim, eu amo a mensagem da cruz, porque a cruz é humilhante, é ultrajante. Foi ela que levou o Filho de Deus a ser crucificado. Então quem quer levar esse símbolo sobre si?
Levar esse peso de Jesus sobre si é humilhante. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles são inimigos da cruz, e para eles é loucura, irmão, mas para nós é poder de Deus. A cruz é o poder de Deus. Ninguém vai ser salvo se não passar pela cruz de Cristo. Ninguém, homem nenhum, criatura nenhuma é salva se não tiver a cruz de Cristo. A cruz de Cristo ofusca a nossa glória, ela nos humilha e nos faz parecer com Cristo. Então nós nunca devemos nos gloriar, irmãos, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E como você vai diferenciar um falso de um verdadeiro? É porque ele quer se gloriar, porque quem quer se gloriar não está levando a cruz. Quem quer bater no peito, achar que é alguma coisa, ele não está levando a cruz, porque quem leva a cruz se humilha, desce, reconhece a Deus, reconhece a palavra do Senhor. É duro, é pesado, é difícil, mas é Jesus que nos ordenou, para mim, para nós, para a sua igreja. Não tem outro meio para nós nos salvarmos. Quantos vai cortando os pedaços da sua cruz, irmãos, vai deixando de lado? A cruz vai ficando pequena, que é uma cruz mais leve. Não foi isso que falaram para Jesus quando ele estava pendurado na cruz? Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Você acha que o diabo não queria, irmãos, que Jesus descesse da cruz? Se Jesus descesse daquela cruz, irmãos, nós todos estávamos perdidos. Então sempre haverá os inimigos da cruz de Cristo, sempre haverá aqueles que vão fazer chacota de nós que carregamos a cruz de Cristo. A cruz de Cristo deve ser nosso estilo de vida. Veja o que o pastor Dewey de Pentecoste disse. Paulo descobre que seu principal deleite é a cruz de Cristo, é o centro de sua vida, é o padrão de sua vida. A cruz ofusca a sua vida, é o objetivo de sua vida. Esse é o lugar que a cruz de Cristo deveria ter na vida de cada filho de Deus, mas ela não tem seu devido lugar na vida dos falsos mestres que entraram no meio da assembleia. A cruz de Cristo, irmãos, não tem lugar nos falsos mestres, somente dos fiéis, dos verdadeiros. Agora o que Paulo vai dizer para esses falsos mestres, no versículo de número 19, vamos lá, irmão, veja comigo. Paulo diz, cujo fim é a perdição. Eles são inimigos da cruz de Cristo, mas cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Não é eu que estou falando, é as Escrituras que está dizendo que esses falsos mestres, que esses falsos profetas, irmãos, o fim deles é a perdição. Eles estão perdidos. É impossível deles não serem perdidos. Essa palavra perdição aqui, para muitas outras traduções, como a NTLH, a NVI ou ARA, a tradução é perdição do fogo do inferno, que eles estão caminhando para o fogo do inferno, porque quem produz, irmãos, uma mensagem que é contra a cruz de Cristo, ou quem é inimigo da cruz de Cristo, o seu fim é a perdição eterna, cujo fim é a perdição. Esse é o destino final desses libertinos, dos rebeldes, irmãos. É o mesmo fim que tomou os anjos caídos, a perdição dos anjos caídos. Por isso Satanás não retorna mais. Não há demônio que tenha possibilidade de retornar mais aos pés de Jesus. Nunca vamos ver um demônio ser arrependido. Satanás nunca vai se arrepender, irmãos. Ele não pode se arrepender. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Você diz que Jesus é o Senhor porque você tem o Espírito de Deus, porque a igreja tem o Espírito de Deus, mas eles não têm o Espírito de Deus. Eles não podem dizer que Jesus é o Senhor. Então a palavra perdição no original aqui, irmão, significa apoleia. Essa palavra significa separação, ruína, morte. Eles vão estar arruinados na morte, mas não aniquilados, irmãos.
quem morre sem Deus em pecado não será aniquilado. Nós não acreditamos no aniquilismo, naqueles que morrem serão aniquilados, porque se o pecador morre e ele é aniquilado, então não tem problema, é só ele continuar pecando, e quando ele morrer, ele é aniquilado, ele nunca mais sofre, e aí acabou, tudo bem. Mas não é assim. A alma, quando morre, o pecador quando morre, ele vai para um lugar de estado eterno, ele está perdido eternamente. A ruína total no que diz respeito ao propósito da existência, ou seja, ele nunca mais vai ser a mesma pessoa, está totalmente perdido. O homem só tem chance pelo sangue de Cristo, irmãos, de ser uma nova criatura. Assim ele recusa, ele não quer ser uma nova criatura, então ele é arruinado pelos seus próprios pés, ele vai para a perdição para os seus próprios pés. Jesus disse que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Deus não fez o inferno para a criatura humana, Deus fez o céu para a criatura humana, que através de Cristo eles podem alcançar as mansões celestiais. Então não tem jeito. Esse aniquilamento, irmãos, essa ruína não tem mais utilidade para Deus. É muito triste. Vemos milhares de pecadores, irmãos, as pessoas nas portas dos bares, as pessoas envolvidas nas prostituições, nas mentiras, milhares e milhares de pessoas arruinadas, irmãos. Segundo o texto bíblico, são pessoas que depois da morte não tem mais utilidade para Deus. E o que você faz com aquilo que não tem utilidade? Você deixa de lado, você bota de escanteio. O que não tem utilidade, você muitas das vezes joga na lata de lixo. O ser humano, após a morte, que morreu sem Cristo, ele não tem mais utilidade para Cristo. Paulo está dizendo, o fim desses homens, desses falsos profetas, cujo fim é a perdição, não tem mais utilidade para Deus. É melhor ser um macumbeiro, irmãos, é melhor ser um feiticeiro, é melhor ser um drogado do mundo, do que ser um falso pastor, do que usar a Bíblia e pregar ela e não viver o que prega, ser um mestre da Bíblia e não ser um mestre verdadeiro, ser um profeta de Deus, mas não se dizer profeta de Deus, mas não ser verdadeiro. É preferível que ele seja um traficante, é preferível que ele seja um macumbeiro, um feiticeiro, uma pessoa distante de Deus, que é possível que seja alcançado por Jesus Cristo. Mas o falso profeta, ele não tem o Espírito de Cristo, porque ele está com a Bíblia, irmãos, ele tem conhecimento pelas Escrituras, mas ele leva o povo à perdição, ele leva as pessoas à perdição, ele será aniquilado, o seu bem-estar será aniquilado, nunca mais terá paz, sem chance de existência futura, o fim de uma vida, perda completa, a sua única vida na terra o ímpio desperdiçou. Isso independe de quantas riquezas, prazer, poder ele teve enquanto estava vivo. Triste quadro, não importa se ele teve dinheiro, poder aquisitivo, não importa o quão importante ele foi nesta vida, na era política, não teve jeito. Por isso, ordena Jesus em Mateus 27, versículo 13: entrai pela porta estreita, porque a porta é larga e o caminho é espaçoso da perdição, irmãos, e muitos entram por ele, não são poucos, são muitos que entram pela porta larga, pelo caminho largo. É mais fácil andar na porta larga do que no caminho estreito. É pesado, sabe? Mas o sentido é que eles vão para a destruição no inferno. É muito pesado isso. Mas por quê? Porque o Deus deles é o ventre. Por que eles estão perdidos, irmãos? Paulo está dizendo aqui, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre. O que Paulo quer dizer? A vida deles é pelos prazeres, é pelos luxos desta vida. São cristãos, ele não está falando de ímpio, está falando de gente dentro da igreja, irmãos. Porque a vida deles aqui, o
cujo Deus é o ventre, a maioria dos teólogos, dos eruditos, 100% na sua totalidade entende que Paulo está falando aqui para os cristãos que estão dentro da igreja e que foram falsos, porque só tem prazer nessa vida, cujo Deus é o ventre, ou seja, ele só pensa nos prazeres sexuais, prazeres alimentar. Paulo está falando aqui de tripa, de barriga, de ventre, de estômago. Os prazeres, está relacionado aos prazeres deste mundo, aos prazeres desta terra. Eles só pensam nas coisas terrenas. Paulo disse que só pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas da terra, só pensam nessa vida e esquecem da vida eterna, da vida espiritual. Paulo escreveu: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque vocês já estão mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:1-3. Estamos mortos para este mundo, irmãos. A nossa vida está escondida em Deus. Devemos pensar nas coisas somente de cima, nas coisas celestiais. Então não significa que vamos esquecer a nossa vida material. Não vamos. Mas a prioridade é o céu. Acordar pensando no céu, terminar o dia pensando no céu, viver pensando no céu e cuidar da nossa vida terrena, mas preocupado com a nossa vida, porque nós estamos mortos com Cristo. Nós não somos pessoas deste mundo mais, nós não somos mais dessa terra, nós somos peregrinos. Só temos essa passagem aqui para depois e para a eternidade, porque a nossa esperança é Cristo. Paulo finaliza então nos versos 20 e 21 falando: mas a nossa cidade, ou seja, ele faz um contratempo. Enquanto os falsos profetas só pensam nas coisas da terra, nós, irmãos, a nossa cidade está no céu. É o versículo 20: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como que podemos, irmãos, pensar nas coisas da terra, viver para as coisas da terra, se dizendo que somos cristãos, e como vamos esperar o Senhor Jesus Cristo? A nossa cidade, a sua cidade, a cidade da igreja é o céu, da onde esperamos o Senhor Jesus Cristo. É de lá que Ele vem. John Walvoord escreveu: a face terrena da nossa experiência é puramente temporária. O objetivo é estar com o Senhor para sempre. Consequentemente, nossa esperança não é simplesmente a libertação do pecado nesta vida, ou o crescimento na graça, ou o conhecimento de Cristo, mas a nossa antecipação salta para o dia em que veremos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa grande esperança, irmãos. Nossa esperança deve estar colocada em Cristo, no céu, pensar no céu, na cidade celestial. Paulo parece lembrar, irmãos, a doutrina da ressurreição dos justos e dos mortos, e do arrebatamento da igreja, arrebatamento dos vivos, quando nós encontraremos com o Senhor nos ares. Esperamos o Salvador, não outro. Ele é a nossa esperança. E ele finaliza então no verso 21, que ele transformará o nosso corpo abatido. Vejam bem, irmãos, o nosso corpo vil, o nosso corpo de pecado será transformado e moldado de acordo com o padrão do próprio corpo de Cristo. Como é o corpo de Cristo, irmãos? Perfeito. Assim será o nosso corpo também, irmãos. Um corpo padronizado, um corpo espiritual, um novo corpo. O nosso corpo será transformado, irmãos, em um corpo que durará para sempre. Um corpo que não conhecerá dor, sofrimento. Paulo então afirma para os filipenses: transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. É o poder de Jesus, irmãos, que Ele domina sobre todas as coisas, e Ele vai transformar o nosso corpo abatido no corpo de glória.
Essa é a nossa esperança. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 14, ele disse: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Olha só o que Paulo vai nos exortar, irmãos: que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa grande esperança, irmãos. Devemos então estar preparados. O nosso alvo é Cristo, não é os falsos profetas. Vamos olhar para a Bíblia, orar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais ao Senhor, sabe? Amar mais as coisas de Deus, amar a igreja, irmãos, amar a nossa vida espiritual na presença de Deus, sabe? Enquanto eles têm milhões de seguidores, nós vamos continuar seguindo a Cristo, o nosso Salvador, olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, da nossa comunhão. Porque estes homens, irmãos, são os verdadeiros inimigos da cruz de Cristo. Nós devemos continuar carregando a cruz de Cristo e olhando firmemente para Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Presbítero.